Quando a gente pensa em cinema, e eu te perguntar, por exemplo, para você falar para mim 5 cineastas de destaque, eu ouso dizer que provavelmente você pensou em 5 homens. E ouso mais ainda dizer que talvez esses homens sejam de língua materna inglesa. Então, quando a gente fala no cinema brasileiro e no cinema dirigido por mulheres, é exatamente um enfrentamento a toda essa lógica, né? A lógica de Hollywood, a lógica de um comportamento cultural que vem de uma estruturação de outra identidade. Então, quando você vai falar sobre as mulheres no Brasil, o grande problema não eram apenas se esses filmes eles eram dirigidos por mulheres, mas o que aconteciam com esses filmes dirigidos por mulheres. Porque esses filmes eles existem, eles são realizados há muito tempo, mas eles não são distribuídos da mesma forma. E hoje, com outras formas de distribuição, com a cotas de conteúdo brasileiro, com as políticas públicas direcionadas a cineastas mulheres e também cotas regionais, fazem com que esse produto chegue muito mais para o público do que antigamente. O caso do Homem Errado, que é um filme da Camila, que depois de muitos anos é o primeiro filme dirigido por uma mulher negra que entra num circuito comercial. Então isso é uma coisa, um dado muito importante. É uma exceção. Por que isso? Por que tantos anos sem essa representatividade? Então eu vejo esse crescimento como muito importante, mas pensando muito mais em opções alternativas de distribuição do que a distribuição comercial. Quando a gente fala no diretor de um filme, na diretora de um filme, estamos falando de alguém que é um maestro numa orquestra. É quem vai falar sobre qual filtro aquele tema vai ser observado. Então, quando eu falo de um diretor, de uma diretora, que não faz parte do modelo padrão, que seriam homens brancos, de idade média 40, 50 anos, da região sudeste, eu já tenho um olhar diferenciado sobre a temática. Então, quando eu trago as mulheres para essa fronte, as mulheres para esse local de poder, eu estou falando de temáticas observadas sobre essa dinâmica, observadas sobre um repertório diferenciado. Estou falando de identificação, de identidade, estou falando sobre empatia com determinados temas. Se você for para os anos 90, os anos 2000, ainda os filmes dirigidos por mulheres tinham muito protagonistas masculinos. Hoje há um crescimento das protagonistas mulheres. Além disso, de um repertório olhando para esses protagonismos, para como elas observam essas histórias, há um papel muito importante que é um deslocamento da figura masculina. Então, quando eu tinha um protagonismo feminino, que era relacionado à sua relação amorosa com o homem, à sua construção familiar, hoje há todo um questionamento. Então, temáticas como questões de gênero, por exemplo, O Meu Corpo é Político, que é sobre o movimento trans, sobre a Linda Quebrada. Eu tenho questões sobre mulheres encarceradas, sobre mulheres em situações específicas do cotidiano. A Laís Bodansky tem uma obra muito importante nisso. Eu acho Como Nossos Pais um filme extremamente importante, vencedor de vários prêmios e festivais, incluindo Gramado, em que há a mulher colocada, claro, uma mulher específica, uma mulher de uma classe específica, de uma região específica do Brasil, mas vista dentro de um sistema patriarcal. Então, o que a mulher deve ser relativo à sua maternidade, como, por exemplo, e o seu papel social também, como no caso do Que Horas Ela Volta, tem uma questão muito importante de família, ou como aquela mulher abre mão de sua família para acolher outra família, e a relação dela com a filha. Então isso é muito importante para a identificação, né, para a representatividade, para que as outras mulheres também se sintam empoderadas dentro daquela sociedade. Então eu abro para falar, por exemplo, sobre como é a violência contra a mulher. Como a mulher sente, por exemplo, no Chega de Fio-Fio, ao passar pela rua, que foi um projeto que ficou famoso. Então, como essas mulheres, elas são todos os dias abordadas e violentadas um pouco na rua, coisas que algumas pessoas sentem que aquilo não é violência. Mas como a mulher enxerga aquilo? Posso falar das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres nordestinas, nortistas, sulistas de outras regiões do Brasil. Aquilo tem a ver com a vivência delas. E quando eu entendo elas, eu sinto mais empatia. E quando há empatia, há uma compreensão daquele problema. Quando eu compreendo aquele problema, eu posso compreendê-lo como um problema público. Isso pode se tornar uma política pública, isso pode ser mudar a forma como aquela representação se dá na sociedade. Essa é a importância de ter alguém que
Olhe a realidade com o seu filtro e mostre para as pessoas. Criar uma empatia para uma compreensão e poder dar liberdade dela se identificar como ela é. Seja com seu cabelo crespo, seja com a sua sexualidade e qualquer outro desses temas que são tão polêmicos e que foram tão fechados para que as pessoas se encaixassem.